Olá, meus nobres irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vossa vida em Cristo Jesus. O motivo desse vídeo eu quero usar esse meu tempo como uma estratégia para falar um pouco sobre o arrebatamento. Bom, eu estava me organizando para ir no centro, aqui no centro de Belém, né? Para fazer uma avaliação aí de uma caixa de som para nossa igreja. Mas como está muito tarde, então a gente está aproveitando. Olá, minha nobre. Boa tarde, meu irmão. Então, como está um pouco tarde, então a gente decidiu ir só amanhã. Então, eu quero utilizar esse tempo, como disse Paulo, pregar a tempo e fora de tempo, para falar um pouco sobre o arrebatamento. Em primeiro lugar, como será o arrebatamento? Ou melhor dizendo, como é o mundo? Ou como estará o mundo antes do arrebatamento? Fala, garoto. É porque eu tô aqui na rua, aqui na frente de casa, aí as pessoas acabam passando e a gente acaba saudando ela. Bom, o mundo antes do arrebatamento, ele será como no tempo de Noé. Tem uma base bíblica para isso, pastor Rafael? Tem. Se você for em Mateus capítulo de número 24, versículo de número 36, Jesus disse da seguinte forma: e assim como foram nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Perceba que Jesus está fazendo uma comparação do mundo no futuro, o mundo do futuro, com a semelhança do tempo de Noé. Gênesis 6:11. O que está escrito em Gênesis 6:11? A terra estava coberta por violência e por corrupção. Corrupção, no original, significa apodrecimento interno. Algo que vai se deteriorando pela falta de cuidado. E no capítulo de número 6 de Gênesis, se você for dar uma volta lá, você vai se deparar com um mundo crescendo, se multiplicando, mas ao passo que o mundo está se multiplicando e crescendo, popularmente falando, cresce também a iniquidade, cresce também a transgressão, a desobediência, a rebelião contra Deus, contra os valores morais. Por isso, a palavra corrupção significa apodrecimento interno. Ou seja, os valores da família estariam apodrecidos. Agora, olhe agora para 2 Timóteo, o capítulo de número 3, o verso 1 diz que nós chegaríamos num tempo conhecido como tempo trabalhoso. Tempo trabalhoso. Aí no versículo de número 3 de 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso 3, está escrito que o afeto natural diminuiria. Mas no versículo de número 2, Paulo diz que haveria um aumento da desobediência dos filhos contra os pais. Ou seja, em Gênesis 6, versículo 11, até os valores da família foram afetados pelo quê? Pela doença, pelo câncer do pecado. Ou seja, o pecado tem a capacidade de esfriar o amor. O amor é um sentimento natural que o Senhor colocou em nós. Não é à toa que Jesus fala de Mateus 24, versículo 12, dizendo que se por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos acabaria esfriando. Você pegou aí? O pecado tem a capacidade de esfriar o sentimento mais comum, conhecido como o amor. Com o amor vem a dedicação, o zelo, a misericórdia, a compaixão, o cuidado, a responsabilidade, o sacrifício, a entrega, o carinho, a atenção. E quando Jesus fala em Mateus 24, versículo 36, que esse mundo se assemelharia ao tempo de Noé, é justamente sobre isso que Jesus está falando. Então, o mundo antes do arrebatamento, ele se assemelha a uma época em que Noé, apregoeiro da justiça, como está lá em Hebreus 11, versículo de número 7,
o mundo estaria semelhantemente como no tempo de um pregador. Noé pregou durante muito tempo, durante muitos anos, e disse Jesus no versículo de número 38, que os homens só queriam saber de comer, beber, casar, e dava-se em casamento. Talvez você que está me assistindo, talvez questione dizendo, pastor, mas que mal há em casar e dar-se em casamento? Bom, nós precisamos analisar esse texto à luz de como estava o mundo na época de Noé. Quando Jesus disse que os homens só pensariam em comer, beber, casar e dar-se em casamento, Jesus estava dizendo que no tempo de Noé houve uma alta e crescente depravação no tempo antigo. Os homens seriam mais depravados, seriam mais imorais, desrespeitariam os bons costumes, os valores morais, ou seja, andariam na contramão das leis de Deus e das leis morais também dos homens. Então, o aumento da violência, o aumento do uso das drogas, o aumento da desobediência aos pais, o aumento dos valores invertidos, Isaías 5, só dá uma olhada lá. Se não me falha a memória, versículo de número 7, se não me falha a memória, que Deus disse assim, ai daqueles que julgam o bem como o mal e o mal como o bem. Nós estamos vivendo isso. O aumento da depravação em alta escala, aonde até mesmo as nossas crianças seriam afetadas também, negativamente falando, no colégio, sobre certas ideologias, certos conceitos políticos sendo pregados também dentro das escolas públicas, da faculdade, principalmente de escolas infantis, sobre as ideologias de gêneros, não é isso? Esse tempo chegou. Na comunicação, na internet, na televisão, as nossas crianças e os jovens sendo erotizados por músicas, letras de baixos escalões, aonde colocam a mulher, o homem como se fosse um objeto sexual. Esse tempo chegou. Os homens seriam mais avarentos, ou seja, seriam mais ambiciosos, trabalhariam apenas para o seu bel prazer, viveriam apenas em função do trabalho, suas vidas girariam em volta do comércio, girariam em volta da matéria, seriam mais materialistas, mais ambiciosos, e com a ambição vem toda a raiz de toda espécie de males, disse Paulo em 1 Timóteo 6, a partir do versículo de número 10, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Bom, o esfriamento na esfera religiosa, até mesmo muitos crentes acabariam esfriando na fé. Esse tempo chegou. Eu disse agora há pouco no começo do vídeo que quando se esfria o amor, se esfria a dedicação, o carinho, o carisma, a entrega, o sacrifício, os cuidados. E nós estamos vivendo nessa época, a época de um esfriamento, principalmente na esfera religiosa, onde muitos estão apostatando, e apostasia é deixar de acertar um alvo. Apostasia significa também divórcio também, ou seja, muitos acabariam se divorciando de Deus, muitos acabariam perdendo o interesse pelas coisas de Deus, não iam mais querer congregar, ou não iam ter mais tempo para congregar, se rebelariam contra as autoridades, deixariam à mercê suas funções, descartariam toda a possibilidade de reconciliação, deixariam a desejar nos seus trabalhos, nas suas tarefas, nas suas missões, nas suas responsabilidades, esfriamento na esfera religiosa. O mundo está caminhando, infelizmente, a passos largos para a destruição. Mas em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 10, diz: assim como guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da provação, que está para vir para experimentar todos no mundo todo. Então, nesse vídeo eu estou mostrando para você
somente o básico de como seria a sociedade ou como estaria o mundo antes do arrebatamento da igreja. Então se prepare, faça a obra, dedique-se um pouco mais, porque Jesus certamente vem. Que Deus abençoe a tua vida em Cristo Jesus.